E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a sua família também esteja bem aí nesse isolamento, distanciamento que a gente está vivendo. E nós estamos aqui para a nossa aula de física, certo? E o tema de hoje vai ser movimento uniformemente variado, ou MUV. Essa aula é do roteiro 2 desse segundo bimestre. E se vocês notaram no roteiro, ele tem dois temas, né? O MUV e as leis de Newton. Então, eu vou dividir a aula em duas partes. Essa semana vai ter a aula sobre movimento uniformemente variado e na semana que vem mais uma aula falando um pouquinho sobre as leis de Newton, envolvendo o roteiro 2. Tudo bem? Bom, vamos lá. Movimento uniformemente variado, ou, dependendo de onde vocês estão pesquisando ou estudando, movimento retilíneo uniformemente variado, MUV ou MRUV. Querem dizer a mesma coisa, tá? Na aula anterior, nós comentamos um pouquinho sobre o movimento uniforme, o MU. O que caracteriza um movimento uniforme? O que caracteriza um movimento uniforme é o fato da velocidade de um movimento de um objeto ser constante, ou seja, a velocidade ela sempre é a mesma, ela não muda com o passar do tempo. Por isso é um movimento uniforme. Agora, o que caracteriza um movimento uniformemente variado? Bem, as coisas que se movem, elas vão se mover sempre com a mesma velocidade? Não necessariamente. Às vezes a velocidade de um objeto pode aumentar, às vezes a velocidade pode diminuir. Então a velocidade do movimento das coisas pode mudar. O que o movimento uniformemente variado trata é justamente da mudança, da variação da velocidade de movimento de alguma coisa. E se alguma coisa está mudando a sua velocidade, o que está acontecendo com ela? Por exemplo, tem um carro parado no semáforo. Aí, de repente, o sinal fica verde e a velocidade dele começa a aumentar. Se a velocidade do carro está aumentando, significa que ele está acelerando. Então, sempre que eu tenho mudança de velocidade, está ocorrendo uma coisa chamada aceleração. E é justamente a aceleração que caracteriza o movimento uniformemente variado. Então, no movimento uniforme, não existe aceleração, porque a velocidade ela é constante. Agora, no movimento uniformemente variado, aí sim existe a aceleração, porque eu consigo trabalhar analisando a mudança de velocidade dos objetos. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa primeira definição. Aceleração escalar média. O que a aceleração ela mede? A aceleração ela vai medir a variação da velocidade, a mudança da velocidade num determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a aceleração média de um objeto, e a aceleração eu simbolizo, represento ela pela letra A minúscula, eu preciso do ΔV e do ΔT. O que é ΔV? A variação da velocidade, ou seja, quanto a velocidade mudou. Tudo bem? E eu preciso também do intervalo de tempo em que ocorreu esta mudança de velocidade, certo? Só isso, só essa fórmula aqui, ó, já é o suficiente para nós analisarmos a aceleração de um objeto. Se você quiser destrinchar um pouquinho mais e simplificar ainda mais a equação, né, a fórmula para o cálculo da aceleração, você pode trocar o ΔV por V menos V0. O que é o V e o que é o V0? Vamos recorrer à nossa legenda aqui, ó. V significa velocidade final, V0 significa velocidade inicial. Então, suponha que o carro ele estivesse a 10 metros por segundo de velocidade. Aí ele chega a 20 metros por segundo. Qual que era a velocidade inicial? 10. Quanto que era a velocidade final? 20. Se você pegar a final, que é 20, menos a inicial, que é 10, quanto que dá? 10. Então, a variação da velocidade é 10. Então, é uma outra maneira de escrever essa equação, só que separando todos os termos, né? Se você gosta de fazer bem passo a passo as coisas. Com o tempo é a mesma coisa. O intervalo de tempo ΔT eu posso trocar por T menos T0. T significa tempo, no caso aqui seria o tempo final. E T0 significaria o tempo inicial. Então, suponha que eu comece a contar a partir de agora, né? O carro está a 10 metros por segundo. Eu começo a contar a partir de agora. Daqui 5 segundos, ele chega a 20 metros por segundo. Qual que era o tempo inicial? 0, porque eu comecei do começo. E qual que era o tempo final? 5 segundos. Então, de quanto foi o intervalo de tempo? 5 segundos. Ele teve uma variação de velocidade de 10 metros por segundo no intervalo de tempo de 5 segundos.
Se eu pegar o 10 e dividir por 5, quanto que dá? 2. Esse valor quer dizer, então, a aceleração do objeto. De quanto foi a aceleração dele? Foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tomem bastante atenção com a unidade de medida de aceleração. A unidade de medida de aceleração, dentro do Sistema Internacional de Unidades, é metros por segundo ao quadrado. O que significa, então, dizer que a aceleração do carro era de 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo, a velocidade do carro aumentava 2 metros por segundo. Então, ó, no instante zero, a velocidade dele era 10. Depois de 1 segundo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo, vai para 12. Depois de mais 1 segundo, a velocidade aumenta mais 2 metros por segundo, vai para 14. Depois de 3 segundos, aumenta mais 2, vai para 16. Depois de 4 segundos, mais 2, aumenta para 18. Depois de 5 segundos, aumenta mais 2 metros por segundo. E a velocidade do carro é de 20 metros por segundo. Então, a aceleração ela mostra a taxa de variação. Tipo, a cada intervalo de tempo, quanto que a velocidade está aumentando. Tudo bem? Isso serve só para objetos que estão aumentando a sua velocidade? Não, também serve para objetos que estão diminuindo a sua velocidade. Tanto no aumento quanto na diminuição da velocidade, a velocidade está variando. A diferença é que se o carro ele está aumentando a sua velocidade, ele está acelerando. Se ele está diminuindo a sua velocidade, ele está desacelerando, certo? Mas o princípio é o mesmo, tudo bem? Bom, vamos lá. Aceleração escalar instantânea. O que significa isso? Vamos supor, dizer que a cada segundo o carro vai aumentar 2 metros por segundo, será que ele sempre vai aumentar só 2 metros por segundo? Tipo, a cada segundo certinho ele vai aumentar 2 metros por segundo? Não, pode ser que num segundo ele aumente 3, no outro ele aumente 1, no outro ele aumente 4, no outro ele não aumente nenhum. Então, a aceleração, às vezes, na prática, ela não é tão constante assim. Mas quando nós podemos encarar a aceleração como sendo constante, como a cada intervalo de tempo ela aumentando sempre a mesma quantidade, então nós podemos dizer que o movimento ele é uniformemente variável. Então a aceleração instantânea é a aceleração naquele exato momento que você está analisando. Que nem a velocidade instantânea da outra aula. Quando você pega o velocímetro do carro, ele mostra a velocidade instantânea, a velocidade que ele está naquela hora. Se ele mantém aquela velocidade ao longo de todo o movimento, aí é movimento uniforme. A aceleração é a mesma coisa. Então a aceleração instantânea é a aceleração do carro naquele momento que você está analisando. Se nós encararmos que ele mantém essa mesma aceleração ao longo de todo o movimento, aí nós temos um movimento uniformemente variável, beleza? E aqui eu coloquei algumas definições. Se a velocidade do carro for maior do que zero, ou se a velocidade do carro for menor do que zero, o que significa velocidade negativa? Lembra, velocidade é uma grandeza vetorial. Então o sentido do movimento importa. Se eu digo que tudo que vai para lá é positivo e tudo que vai para cá é negativo, se o carro está se movimentando nesse sentido, então a velocidade dele é negativa, certo? O negativo aqui não quer dizer que a velocidade é extremamente baixa, mas quer dizer que ele está indo no sentido contrário ao que eu adotei como positivo, tudo bem? Então, se a velocidade é maior do que zero, ou a velocidade é menor do que zero, mas a aceleração ela é positiva, independentemente do caso, sempre que a aceleração for maior do que zero, eu vou dizer que o movimento ele é acelerado, ou seja, a velocidade do objeto está aumentando. Então não importa se ele está indo no sentido positivo do movimento ou se ele está indo no sentido negativo, se a aceleração ela é maior do que zero, a velocidade ela vai sempre aumentando, tudo bem? Agora, não importa se a velocidade é maior do que zero, se ele está indo para o lado positivo, ou se a velocidade é menor do que zero, se ele está indo para o lado negativo, se a aceleração ela for menor do que zero, isso significa que o movimento ele é, segundo a definição, retardado. Estou retardando o movimento. A velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo. É o desacelerar lá que eu comentei anteriormente com vocês. Tudo bem? Então, aceleração positiva, velocidade aumenta, movimento acelerado. Aceleração negativa, velocidade diminui, movimento retardado, certo? É que nem lá no movimento uniforme, lembra que tinha velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade negativa, movimento retrógrado? É quase que as mesmas definições, ok? Bom,
finalizando a parte de explicação, vou comentar com vocês um pouquinho sobre funções horárias do movimento uniformemente variado. Função horária é uma função, né, que depende do tempo que eu coloco lá dentro, por isso horária. Se vocês lembrarem do movimento uniforme, lá no movimento uniforme tinha uma função horária, lembra? S é igual a S0 mais V vezes T, ou seja, espaço final é igual ao espaço inicial, né? Espaço final é o ponto em que o objeto chegou. Espaço inicial é o ponto em que o objeto estava no início do movimento, certo? Mais a velocidade do objeto, que é constante, multiplicada pelo tempo que levou para ele sair deste ponto A, desse espaço inicial, até o ponto B, que é o espaço final. Então, no movimento uniforme, no MU, só tinha uma função horária. Agora, quando a gente fala do MUV, aparecem outras três. De cara, elas parecem extremamente complicadas, porque tem um monte de letra ali naquele negócio, certo? Seguinte, eu não gosto muito de ficar empurrando fórmula goela abaixo de aluno, certo? Mas, às vezes, se vocês pretendem futuramente prestar algum vestibular, né, ou concurso depende muito da área, né, mas algum vestibular ou Enem, pode ser que apareçam essas fórmulas aqui. Então eu gosto só de trabalhar um pouquinho com elas, mas não ficar forçando elas demais, tipo, ficar 20 mil aulas só resolvendo exercícios disso aqui, porque, né, não vai ser tão útil assim na prática. Aí é bom vocês terem um contato, terem uma ideia de como que é. Aí se um dia vocês pretenderem prestar algum vestibular, algum Enem, alguma coisa, vocês já têm mais ou menos uma noção, dá para vocês prosseguirem os estudos de vocês. Quem não for fazer, beleza, passa por aqui de boa, tudo bem? Vamos lá. A aceleração. No movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, ou seja, ela é sempre a mesma, a aceleração não muda, certo? E a aceleração ela tem que ser diferente de zero. Afinal, se a aceleração for zero, o carro não muda de velocidade. Então, não é mais uniformemente variado, não vai estar variando o movimento, ele vai estar mantendo um movimento uniforme, tudo bem? Velocidade. Bem, perceba que essa fórmula para velocidade dentro do MUV, ela é parecida com a fórmula que eu tenho para espaço lá no MU. A única coisa é que eu vou trocar espaço por velocidade e velocidade por aceleração. Vai ficar assim, ó. V é igual a V0 mais AT. V, velocidade final. V0, velocidade inicial. Mais A, aceleração, vezes o T, que é o tempo. Então não esqueçam que aqui é uma multiplicação, tá? Sempre que eu coloco duas letras juntas, significa que elas estão multiplicando, tudo bem? Fórmula ou equação para espaço dentro do movimento uniforme. Essa é um pouquinho mais comprida. É assim, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T quadrado sobre 2. O que significa cada uma dessas coisas? S, espaço final, S0, espaço inicial, V0, velocidade inicial, o T é o tempo que levou o percurso, mais A, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Lembrando que tudo isso daqui que está em cima vai estar dividido por 2. Vocês têm que decorar essa fórmula? Para mim, não. Sempre que eu for passar exercício, se eu fosse passar alguma avaliação, que no caso a gente não vai ter, né? Eu iria colocar a fórmula na lousa para vocês poderem resolver, ou ia colocar a fórmula na prova. É claro que quando vocês forem fazer um vestibular ou Enem, vocês não vão poder levar qualquer espécie de cola lá para vocês, né? Aí seria importante vocês meio que decorarem. Mas se vocês praticarem, né, vários exercícios desse tipo, isso aqui vocês acabam pegando na hora, certo? Agora perceba que nessas duas equações que eu tenho, nessas duas funções, aparecem o tempo, beleza? Agora vamos supor que você tem algum exercício, você tem algum problema, ou você está analisando uma situação em que você não tem tempo. Você está sem tempo. Não sem tempo de fazer exercício, mas sem tempo, informação para fazer exercício. Vocês entenderam? Imagina que você não tem um tempo. Como que vocês podem, ainda assim, analisar o movimento? Existe uma equação chamada equação de Torricelli, certo? Ela é uma equação do movimento uniformemente variado, só que não vai o tempo dentro dela. Essa daqui, ó.
V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O que é o V? Velocidade final. Só que aqui, ó, o valor da velocidade está elevado ao quadrado. V0 é a velocidade inicial, também ao quadrado. Mais 2, lembrando que esse 2 aqui e esse 2 que aparece aqui fazem parte da fórmula, beleza? 2 vezes A, que é a aceleração, vezes o ΔS. ΔS é a variação do espaço. Como que eu encontro variação do espaço? Espaço final menos espaço inicial. É o quanto ele mudou. Tipo, do ponto A ao ponto B, ele percorreu que distância? É aquele valor que você vai colocar lá, beleza? Bom, então, basicamente, de informação era isso. Infelizmente, esse tipo de assunto, movimento uniformemente variado, movimento uniforme, não tem muita física envolvida, né? Não tem tipo, análise de conceito, assim como teve a nossa primeira aula lá sobre a primeira lei de Newton, né? É matemática mesmo. Mas aí a partir da próxima aula de lei de Newton dá pra gente trabalhar um pouquinho mais com alguns conceitos com vocês, que é o que eu prefiro mais, tudo bem? De conteúdo era isso. Agora eu vou resolver com vocês 3 exercícios de exemplo, que provavelmente vai ajudar vocês a resolverem os exercícios que eu propus lá no roteiro, tudo bem? Bem, o primeiro exemplo que vocês estão vendo aí diz assim: um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, suposta constante. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Tem até uma imagem aí que mostra, né, o veículo no instante inicial, T0, que é 0 segundos. A velocidade inicial, V0 dele, era 30 metros por segundo. Aí depois mostra que ele consegue chegar, né, ele desacelera até chegar a uma velocidade de 0 metros por segundo. Quanto tempo leva para ele desacelerar, certo? Primeira coisa que eu digo para todo mundo: identifica o que ele está pedindo para você calcular. Se você notar o exercício, lá no finalzinho ele fala: determine o tempo que leva para o automóvel parar. Então o que eu quero encontrar aqui é o valor do tempo, certo? Aí eu deixei aqui na lousa, né, as fórmulas que nós temos, para nós vermos qual que nós vamos encaixar aqui, tá? Aí, quais são as informações que o exercício fornece para vocês? Ele passa diversas informações. Ele fala, por exemplo, a velocidade inicial do carro. Qual que é a velocidade inicial? 30 metros por segundo. Velocidade inicial é igual a 30 metros por segundo. Ele fala também qual que é a velocidade final. O carro chega a uma velocidade final de 0 metros por segundo. Ele também fala no enunciado qual é o valor da aceleração. Ele fala que o valor da aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? E aí você precisa encontrar o tempo. Só um detalhe, vocês perceberam que o carro ele está indo no sentido positivo do movimento, só que a velocidade dele está diminuindo com o passar do tempo. Se a velocidade está diminuindo, então isso significa que é um movimento retardado, ou seja, o carro está desacelerando. Se é um movimento retardado, então a aceleração ela tem que ser negativa, certo, pessoal? Essa aceleração negativa, ela só indica para mim que a velocidade ela está diminuindo, tudo bem? Agora vamos lá, tenho todas essas informações. Eu tenho T, V0, V e A. Ah, eu tenho também o T0, né? O tempo inicial é de 0 segundos, certo? Só para constar aqui. Eu preciso usar essa fórmula gigante aqui para calcular? Será que eu conseguiria utilizar? Eu tenho velocidade, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, só que esse ΔS, pelo exercício eu não sei qual que é. E outra, eu não quero encontrar o tempo, o valor do tempo, Torricelli não tem tempo. Então, essa fórmula aqui ela não é útil para mim nesse tipo de exercício, tudo bem? Vamos dar uma olhada nessa outra. Ó, aqui já aparece o tempo que eu quero descobrir. Só que eu preciso da aceleração que eu tenho aqui, eu preciso da velocidade inicial que eu tenho aqui, só que eu preciso, ó, espaço final e espaço inicial. Eu tenho essas informações? Não tenho. Então vamos dar uma olhada nessas outras aqui de cima. Dá uma olhada nessas aqui. Tem o tempo que eu quero descobrir. A aceleração eu já sei.
Velocidade inicial eu já sei e velocidade final tem aqui. Então eu tenho todas as informações, só falta encontrar o tempo. Eu posso usar aquela fórmula ali, que é a função horária da velocidade dentro do MUV. Vai ficar assim, V é igual a V0 mais A vezes T. Qual que é a velocidade final? A velocidade final é 0. Qual que é a velocidade inicial? 30. Mais a aceleração é menos 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 5 entre parênteses, tudo bem? Vezes o tempo que eu não sei, que eu pretendo descobrir. Vou deixar aqui, tá? Eu vou só dar uma organizada nisso daqui. Vai ficar 0 é igual a 30. Esse mais com esse menos vai virar menos 5t. Lembra que eu quero descobrir o valor de t? Então ele tem que ficar sozinho. Então vamos deixar o t isolado. Eu tenho um monte de coisa aqui que eu preciso passar para o outro lado. Esse 30 aqui ele está positivo, não está? Então ele passa para o outro lado negativo. Vai ficar menos 30. E eu tenho esse 5 que está multiplicando o tempo. Ele passa para o outro lado dividindo. Ele é, como ele não está somando, né? Como ele está multiplicando, ele passa com sinal. Então vai ser menos 30 dividido por menos 5. E eu tenho o valor do tempo, certo? Na divisão, esse menos com esse menos vai cancelar. Ele vai virar positivo, tudo bem? Então já vou até apagar aqui. Menos com menos dá mais. Quanto que dá 30 dividido por 5? 30 dividido por 5 vai dar 6. Então o tempo é de 6. Mas 6 o quê? 6 horas, 6 minutos, 6 anos, 6 décadas. Dá uma olhada aqui na velocidade. Não é metros por segundo. Então a unidade de medida do tempo é 6 segundos. Certo? Tá aqui, ó. Então ele leva 6 segundos, né? O carro está a 30 metros por segundo. Ele tem uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade dele diminui 5. Então ele vai levar 6 segundos para chegar até zero. Tudo bem? Isso nós utilizamos a fórmula da velocidade. Tem alguma outra fórmula que eu possa utilizar? Ó, dá uma olhada nessa daqui, da aceleração média. ΔV sobre ΔT. Vamos ver se dá para usar ela. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Eu sei qual é o valor da aceleração? Sei, menos 5. Eu sei qual é o valor da velocidade final? 0. Velocidade inicial? Opa, desculpa, velocidade final. Não, tá certo, é isso mesmo. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 30. Tempo final, eu não sei, menos o tempo inicial, que é 0. Menos 5 é igual a 0 menos 30? Menos 30. T menos 0? Só T mesmo. Eu quero deixar o T isolado. Então eu vou inverter ele com o 5 negativo que está do outro lado. T é igual a menos 30 dividido por menos 5. E percebam que o resultado também vai dar os 6 segundos. Ok? Então essas duas de cima serviriam para eu conseguir chegar aqui na resposta. Tudo bem? Agora vamos ver o próximo exercício. Bom, pessoal, nesse exercício que vocês estão vendo, eu pedi para vocês darem uma olhada apenas na letra A. Então, o exercício 12, enunciado, diz assim: uma partícula em movimento uniformemente variado obedece à seguinte função horária dos espaços, com S em metros, né, o espaço, e T, tempo, em segundos. E ele já dá para vocês a função horária para analisar o movimento dessa partícula, que é S é igual a 12 menos 8T mais T quadrado. Na letra A, ele pede: represente graficamente o espaço em função do tempo no intervalo de 0 a 8 segundos. Então, essa daqui é a função que descreve o movimento dessa partícula. Essa função, ela vem dessa daqui, do espaço. Ó, S é igual a S0, que é o 12. A velocidade, ela está como 8, negativo, né? Velocidade inicial. Aqui, a aceleração, ela provavelmente é 2, porque ó, não existe 2 aqui embaixo, então tem que colocar 2 aqui em cima para cortar. E aí fica só o tempo ao quadrado. Ele já deu para você a função ali. Ele pede para você montar um gráfico. Eu só coloquei essa questão aqui para vocês darem uma olhada em como que fica o gráfico do movimento uniformemente variado. Lembra do gráfico lá do movimento uniforme?
o gráfico do movimento uniforme era uma linha, né? Ou que subia ou que descia, tudo bem? Por quê? Porque lá no movimento uniforme, as funções que nós tínhamos eram funções do primeiro grau. Então, o gráfico do primeiro grau ou é uma linha ascendente ou uma linha descendente. Agora aqui nós temos uma função que é do segundo grau. Se você tiver perdido com esse negócio de função, fica tranquilo que em matemática vocês vão ver lá um pouquinho mais pra frente sobre funções, tá? E se já não estiverem vendo, né, segundo semestre, eu acho. Eu acho que vocês estão vendo esse semestre. A função do segundo grau, ela tem um aspecto um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar como seria o desenvolvimento desse exercício. Eu vou fazer o comecinho, tá? E não vou fazer todo ele, senão a gente vai levar um século. Então, ó, quando o tempo for zero, qual vai ser o espaço, o ponto, o local em que essa partícula vai estar? Tá vendo que tem o t de tempo dentro dessa função? É só trocar o tempo por zero. Então vai ficar assim, S é igual a 12 menos 8 vezes 0 mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado vai ser 0 mesmo. 8 vezes 0 vai ser 0 mesmo. Então vai sobrar apenas o 12. Então no tempo zero, o espaço dela é 12. E quando o tempo for 1? Então no lugar do t eu vou colocar 1. S é igual a 12 menos 8 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então vamos lá. 12 menos 8 vezes 1 vai dar 8. 12 menos 8, 4. Mais 1 ao quadrado é o mesmo. 4 mais 1, 5. Então no tempo 1, o espaço é 5. Aí vocês teriam que fazer isso para o 2, para o 3, para o 4, até chegar no 8, né? O exercício já está resolvido, vocês não precisam fazer, está lá no livro, só dá uma olhada. Então no 8 seria S é igual a 12 menos 8 vezes 8 mais 8 ao quadrado, certo? Então vamos lá, 12 menos 8 vezes 8 dá 64. 12 positivo menos 64, você vai ter menos 52, tudo bem? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. 52 mais 52 negativos mais 64, você volta para 12, certo? Então, esse daqui mostra qual que é o espaço que a partícula vai estar, dependendo do tempo que eu estou analisando. Para nós montarmos um gráfico, facilita nós montarmos uma tabela. Vocês estão vendo aí agora a imagem de uma tabela montada com todos os valores que nós temos, tá? Então ali, ó, em cima tem o espaço, embaixo tem o tempo. Então quando o tempo for 0, o espaço é 12. Quando o tempo for 1, o espaço é 5 e assim por diante. Até lá embaixo, onde o tempo é 8 e o espaço é 12, que são os resultados que nós encontramos aqui. Montando um gráfico com esses valores, nós temos esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Cada ponto aí é um conjunto, né, formado pelos valores do espaço e do tempo. Perceba que o gráfico agora não é mais uma linha reta, né, ascendente ou descendente. Perceba que agora ele tem um aspecto de uma parábola, certo? E ele tem aí uma concavidade voltada para cima. O que isso significa? Significa que a aceleração ela é positiva, certo? A velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Então, coloquei esse exemplo aí, só para vocês terem uma ideia de como que é o gráfico dentro do movimento uniformemente variável, tudo bem? Agora, nós vamos para o próximo exemplo. Este exemplo diz assim: uma esfera de aço é abandonada numa rampa inclinada na qual está colocada uma fita métrica graduada em centímetros, como representa a figura. Sabendo que a aceleração escalar da esfera é praticamente constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado, calcule sua velocidade escalar v no final da rampa. E aí tem a imagem para vocês utilizarem no exemplo, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para resolver o exercício, o que ele pede para vocês calcularem? A velocidade final. Ele pede para vocês calcularem o valor de v, certo? E quais são as informações que o exercício fornece para vocês? Ele fala para vocês qual é a aceleração da bolinha. Ele fala que a aceleração da bolinha é de 5 metros por segundo ao quadrado. Bem, se vocês analisarem o enunciado, essas são as únicas informações. Agora na imagem, dá uma olhada na imagem. Ela mostra algumas outras informações para nós. Ela fala, por exemplo, que a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Ele mostra que no início a bolinha estava em que posição?
no 20. Então, o espaço inicial é 20. Mas 20 o quê? Metros, quilômetros, milímetros? O enunciado disse que eram centímetros. Então, vai ser 20 centímetros, certo? E ele mostra que no final do movimento, a bolinha chega em que espaço? 180 centímetros. Então, nós temos todas essas informações para nós podermos utilizar dentro do nosso exercício, certo? Antes de nós iniciarmos e vermos qual dessas fórmulas nós vamos utilizar, dá uma olhada nas informações. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. A unidade está certa. Velocidade, metros por segundo. Velocidade está certa. A unidade está certa. Só que dá uma olhada no espaço. Centímetros. Aqui está aparecendo centímetros? Não, estão aparecendo metros. Então é importante nós mantermos um padrão nas unidades. Como eu quero seguir esse padrão de metros por segundo ao quadrado, é importante que as distâncias, os espaços, estejam também em metros. Como que eu faço para passar de centímetros para metros? Vou mostrar duas maneiras. Se vocês quiserem saber de onde vem isso, vocês vão fazer do seguinte modo. 1 metro equivale a 100 centímetros. Aqui eu tenho 20 centímetros. 20 centímetros. Isso equivale a quantos metros? Regrinha de 3. Se vocês lembrarem dessa relação, que 1 metro tem 100 centímetros, por regra de 3 vocês conseguem calcular. Se vocês quiserem poupar o tempo de vocês, vocês podem agilizar esse processo. Sempre para vocês passarem de centímetros para metros, vocês vão ter que dividir por 100. Então, por exemplo, eu quero passar 20 centímetros para metros, divido por 100. Quero passar 180 centímetros para metros, divido por 100 também, certo? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que o espaço inicial, 20 centímetros, equivale a 0,2 metros. E o espaço final, 180 centímetros, equivale a 1,8 metro, beleza? Agora, a unidade está padronizada, metro, metro, e aparecem os metros ali, tá bom? Então vamos lá. Eu quero encontrar a velocidade. Aqui na fórmula da aceleração aparece a velocidade. Só que para calcular aqui eu preciso do tempo. Eu tenho tempo em algum momento aqui? Não tem. Então aquela fórmula não serve para mim. Vamos lá. Aqui tenho velocidade, tenho aceleração, só que aparece o tempo. Eu tenho o tempo disponível? Também não tenho tempo. Então não serve para mim. Vamos para a próxima. Do espaço. Espaço inicial, final, eu tenho aqui velocidade inicial, tá? Aceleração, só que tempo de novo. E o exercício não me fala de tempo algum. Então, o que me sobra, se você não tem tempo, Torricelli, beleza? Eu vou precisar da velocidade final, que na verdade é o que eu quero descobrir, né? A velocidade inicial, que eu já sei. O 2 faz parte da fórmula. A aceleração, eu já sei. E o ΔS, a variação do espaço, né? O quanto ele percorreu, é fácil de calcular. Então, vamos lá. Vou usar essa fórmula aqui. V ao quadrado, qual que é a velocidade? Não sei, então eu mantenho. V ao quadrado. Velocidade inicial é 0, então vai ser 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que vale 5, vezes o ΔS. ΔS, lembrando, ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, certo? Qual que é o meu espaço final? 1,8. Menos o espaço inicial, que é 0,2. Certo? Então vamos lá. Velocidade ao quadrado é igual 0 ao quadrado, vai dar 0 mesmo. Já nem vou colocar aqui. 2 vezes 5 já dá para fazer a multiplicação. Dá 10. Vezes, quanto que dá o resultado aqui dentro do parênteses? 1,8 menos 0,2 vai dar 1,6. Certo? Se vocês calcularem agora, quanto que dá 10 vezes 1,6? 10 vezes 1,6 vai dar 16. Então a velocidade é 16? Não, porque aqui existe uma potência, né, o quadrado. Então eu tenho que passar este quadrado para o outro lado. O contrário da potenciação, radiciação. Então se aqui ele está elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então vai ser velocidade igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada, que número vezes ele mesmo vai dar 16? 4. Então, a velocidade é igual a 4. Mais 4 o quê? Metros por segundo, certo? E aqui está resolvido o nosso problema, ok? Então, esses eram os 3 exemplos que eu pedi para vocês darem uma olhada.
Com eles, vocês conseguem ver uma aplicação de todas essas 4 fórmulas aqui, tá? É bastante matemática, a princípio pode assustar um pouco, mas é aquilo. Tenham sempre uma colinha. Lembra que na outra lousa que eu tinha feito, eu tinha colocado aqui uma legenda, o que significa cada coisa? É importante ter aquela legenda para você saber o que significa cada uma dessas informações. E com a prática vocês conseguem pegar o jeito rápido, tá? Então, basicamente, isso aqui era só matemática, mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de física mesmo, falando um pouquinho de conceitos, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem aí, beleza? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula e bons estudos!